Está com dúvidas como fazer um blog de lançamento no WordPress com Elementor? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar. Opa, aqui é Graciela Neves e a pedido de um inscrito do canal, eu vou mostrar hoje para você como que faz um blog de lançamento. Eu já mostrei aqui como que faz um blog normal, mas agora o blog é de lançamento. Ele é usado quando a gente está fazendo um lançamento, que é uma forma de vender cursos online, e aí a gente precisa, por exemplo, colocar um replay, porque normalmente ele acontece ao vivo, ou quando for gravado a gente vai precisar também colocar ele numa página para que as pessoas possam assistir as aulas, os CPLs que a gente chama, beleza? Então, vamos embora para a tela do computador que eu vou te mostrar como que é. Então, olha só, aqui a gente está na instalação do meu WordPress e aqui, ó, por um acaso, eu tenho inclusive uma página que eu fiz de um lançamento que eu fiz há um tempo atrás, que foi o único lançamento, inclusive, que eu fiz, beleza? Então, ele fica nesse formato. É claro que a gente pode fazer de diversas formas, mas a grande questão aqui é que você vai ter aqui como se fosse um mockupzinho, e aí a pessoa pode ir clicando na aula 1, na aula 2 e na aula 3. O meu aqui, por uma casa, ele não está funcionando, mas você pode clicar na aula 1, na aula 2 e na aula 3, beleza? Então, a gente vai ver como que faz isso aqui. Então, tá. Vamos fazer uma aqui do zero, tá? Vou adicionar uma página nova, vou chamar ela de blog de lançamento e ela já vai ser a minha aula 1, tá? Então, ela vai ser a minha aula 1. Aqui eu vou colocar que é um modelo Canvas, né, Elementor Canvas, e vou então publicar essa página. E vou editar com Elementor, beleza? Aqui a gente está usando o Container Flexbox, tá? Se você não tá aí com ele ligado, aqui no meu canal tem vídeo falando como que você ativa o Flexbox Container e como que você trabalha com ele. Então eu vou criar aqui primeiro container, tá? E esse container, ele normalmente, ou ele é um único container, ou a gente tem uma outra dobra aqui embaixo, onde a gente coloca os comentários do Facebook, tá? Aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a altura mínima desse container para ele meio que ocupar quase que a minha dobra inteira, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho menor para a pessoa ver que tem uma rolagem, né? A gente vai colocar um comentário aqui do Facebook, tá? Então aqui eu vou colocar ele de alguma cor aqui no meu fundo, tá? Então, vou colocar um laranja mesmo, tá? Vou colocar ele aqui, então vai ser esse laranjão aqui, tá? E aí, aqui dentro, então, eu tenho que colocar um outro container, tá? Então, eu vou colocar um outro container. O que vai acontecer? Eu vou voltar nesse container anterior e vou deixar o conteúdo sempre ao centro, beleza? Nesse container aqui, eu vou colocar um pad interior de 30 e eu vou colocar uma cor nele, que vai ser uma cor diferente da que a gente trabalhou anteriormente. Então, eu vou colocar um azul petróleo aqui, tá? Vou colocar minhas bordinhas arredondadas, vou colocar 20 pixels aqui de arredondamento, beleza? E aí, olha só, o que a gente tem que colocar? Bom, tem um título que vai ficar aqui fora do nosso container. E aqui, olha só, eu tenho aqui no caso eu tenho um player de vídeo e aqui na lateral eu tenho uma descrição, o nome e título e descrição do meu vídeo, tá? É opcional que seja essa estrutura, mas normalmente é o que a gente usa. Essas thumbs pode ficar aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz, tá? Mas a estrutura basicamente é a mesma e você vai entender. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou puxar primeiro o player de vídeo e você vai ver o que vai acontecer aqui. Cadê, gente, o vídeo? Aqui, ó. Você tá vendo que eu não quero que fique... Eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Eu não quero que fique com essa borda aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui nesse container anterior e eu vou diminuir o container, o espaçamento superior e da esquerda, tá? Então, olha só, eu vou desvincular aqui e eu vou tirar o espaçamento da esquerda e o superior, beleza? Para o vídeo ficar bem certinho aqui, ó, nos limites do meu container, beleza? E aí aqui embaixo eu vou ter outro container
Então, olha só. Aqui na lateral eu tenho mais um container. Então, primeiro, nesse container maior, ele é um container de linha, tá? Ele tem que ser um container de linha, porque eu vou ter um outro elemento aqui do lado, que vai ser um container. Então, aqui do lado eu vou colocar um container, olha só. Aqui vai ser um container. Esse container daqui eu vou colocar um pad de 30. Por quê? Porque nele vai ter o meu título, a aula, que vai ser exatamente isso daqui, tá? E aqui embaixo eu tenho que ter um outro container de linha também. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, determinar, antes disso, eu vou vir nesse container e vou ativar o envolver, tá? Vou ativar o envolver. Naturalmente, esse meu container caiu para baixo. Eu vou diminuir aqui o tamanho dele, olha só, até ele caber aqui do ladinho, tá? Então, vou forçar ele aqui, ó. Beleza, ó, tá? Então, tô forçando aqui para ele caber aqui na minha lateral. Para ficar 100% certinho, vou clicar aqui no meu player de vídeo, vou vir aqui em avançado e vou deixar ele com o 60, tá? Opa, foi demais. Vou colocar ele 60% e nesse daqui, ó, eu não vou colocar 40% porque senão não vai rolar, tá? Porque eu tenho um espaçamento entre um elemento e outro. Eu tenho um espaçamento de dentro aqui do container. Então, eu vou colocar 38, vou aumentar para 39 e já não deu. Vou colocar 38,5, também não deu. Então, eu vou deixar 38 e tá beleza, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou criar, olha só, o que eu tenho aqui? Vou criar, então, mais um container. Ele naturalmente vai vir para baixo, porque eu liguei o envolver. Vou duplicar ele e vou duplicar ele. Cada um desses daqui eu vou colocar aqui, aqui eu tenho que diminuir, porque tem que fazer um truquezinho aqui, ó, senão não dá certo aqui, tá? Vou diminuir aqui na mão e aqui eu vou vir e vou colocar 31%. Vou copiar e vou colar estilo e vou colar estilo. E vamos ver se vai ficar beleza. Eles estão certinho aqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar aqui e vou pedir para ele deixar sempre ao centro. Olha só que ele ficou alinhadinho, bacana, né? Ficou alinhadinho, bonitinho. Tá bom, beleza, tá 100% agora, né? Aqui nesse container aqui, eu vou colocar ele, olha só, percebe que aqui é como se tivesse uma corzinha diferente, tá vendo que eu coloquei uma cor mais escura? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que eu queria que ele ficasse todo dessa mesma cor e separado dessa parte aqui de baixo, percebeu isso? Só que da forma como eu coloquei aqui, não vai ter jeito de fazer isso. O que eu posso fazer, o que eu poderia fazer é colocar eles todos, esse container de fora todo de uma cor e esses de dentro de outro, mas não vai ficar legal. O que eu aqui para fazer dessa mesma forma, eu tenho que criar um container aqui em cima e um container aqui embaixo, tá? Então eu não vou fazer essa separação de cor não, vou deixar como tá aqui mesmo, tá? Então agora, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que colocar, primeiro, aqui nesse container eu vou colocar ele, vou deixar ele do jeito que tá, e vou colocar então um título, tá? Que vai ser a minha aula 3, vou duplicar esse título e vou colocar um texto, tá? Olha só, a estrutura é essa, tá? Então aqui, beleza, eu vou colocar aula 1, porque o nosso é aula 1, opa, faltou um espaço. Vou vir aqui em estilo, vou colocar a corzinha branca. Não vou deixar Roboto, vou colocar, por exemplo, Halliway. Vou colocar aqui, 21 ficou pequeno, 24. Vou deixar ele todo maiúsculo e vou deixar um espaçamentozinho maior aqui, ó, tá? Aqui embaixo vai ser o meu título da aula, tá? Então, eu vou colocar ela na mesma cor que tá aqui. Vou puxar essa cor aqui, ó. Ó, beleza?
Vou colocar aquele mesmo título, que é primeiros clientes, tá? Então aqui, primeiros clientes, beleza? Vou colocar também a mesma tipografia, para ficar tudo com o mesmo padrão. Aqui eu vou colocar 28 e vou deixar um pouquinho mais bold. E aqui embaixo, vou deixar assim esse texto mesmo, a gente não precisa mexer. Vou deixar no branco, vou colocar o rally também. E vou colocar 17 o tamanho da minha tipografia, beleza? Ok, aqui o que eu vou fazer? Vou deixar aqui ao centro. Não vou deixar o centro não, vou deixar normal aqui em cima, só que no superior eu vou dar um espaçamento maior, talvez de 60, ok? E agora eu tenho que fazer essa parte aqui de baixo, tá? Então aqui, ó, eu vou copiar, vou colar aqui para baixo. E daí eu vou colocar aqui, ó, aula 1, começo. Vou fazer exatamente como tá lá, só que vou diminuir o tamanho, vou colocar 24 e vou deixar um pouco mais light aqui a minha fonte, tá? Deixa eu ver aqui, ó, vou colocar também maiúsculo, tudo maiúsculo, tá? Vou diminuir mais ainda, porque com o maiúsculo ele ficou muito grande. E vou colocar assim um pouquinho assim, tá? E vou vir com um texto. Então, vou colar aqui, ó. Só que esse texto ficou muito grande, ele é como se fosse, vou colocar assim, ó, 3 pontinhos, tá? E ficaria isso aqui. Eu ainda acho que aqui tá muito grande, vou diminuir mais um pouco, tá? Vou colocar 19. E beleza, seria isso. Aqui, ó, eu vou deixar ele ao centro. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou copiar, vou colar, vou copiar e vou colar para os 3, tá? Opa. Então, beleza. Olha só, minha estrutura já tá bem completa. Ah, Graciela, eu queria colocar a minha thumbnail. Eu queria colocar... Aqui eu ainda poderia colocar um espaçamento interno de 10 ou de 20, para ele não ficar tão colado aqui, um junto com o outro, tá? E aqui, ele sempre dá esse espacinho aqui para baixo. Eu vou colocar menos 10 aqui, ó. Só para ele ficar... Não, não é no superior, é no inferior. Só para ele não ficar... Eita! Ficar menos justinho aqui, ó. Ó. Vou copiar e vou colar estilo. E vou colar estilo. E aqui vou copiar. E vou também colar estilo. Ok? Beleza. Aí vamos supor que você quisesse colocar uma thumbnail aqui do seu vídeo, tá? Ou colocar uma imagenzinha, alguma coisa. O que a gente poderia fazer? Primeiro, vou ter que colocar um outro... Vou ter que colocar um container dentro do outro aqui, ó. Vou colocar ele pra cá e ele pra cá, certo? E esse container de fora, ele vai ser um container de linha. Então, olha só, ele é um container de linha, tá? Esse aqui de fora. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Ó. Então, beleza. Essa imagem tá muito grande, ela não precisa ficar assim. Então, eu vou diminuir ela aqui na mão, tá? Aqui, eu vou ter que tirar esse espaçamento aqui, porque senão ele vai me complicar a vida. Senão vai ficar muito difícil aqui. Aqui eu vou colocar um arredondamento de 100% para ele ficar redondinho, tá? Só que a imagem tem que ficar bem quadrada, porque senão ele vai ficar essa coisa oval, assim, terrível. Na verdade, ao invés de 100%, eu vou colocar 50% aqui, ó. Tá ficando ruim ainda. A imagem tem que ser... Ele não vai ficar redondo enquanto eu não colocar aqui a minha imagem de fato. Então, eu vou colocar só um arredondamento aqui de 10. Ah, eu coloquei M. Uai, ele não tá... Ah, pixel. Ufa. Agora sim. Não fica. Então, tem que ser um arredondamento de 10 aqui, tá? E nesse aqui, eu vou colocar ele... Eu vou colocar ele ao centro aqui, na lateral.
Olha só, aqui eu vou diminuir o espaçamento, vou colocar 10 para ele ficar bem próximo aqui o meu título. E vou também diminuir um pouco o tamanho dessa texto aqui, vou colocar 16. Para ele ficar apenas em 2 linhas, tá vendo? Eu quero que ele fique em 2 linhas. E aí, repetir aqui. Então, o que eu faria? Vou excluir aqui, vou excluir e vou duplicar esse daqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Então, eu duplico e beleza. Aqui eu posso colocar uma thumb e o meu texto aí, tá? Olha só, aqui ele tá bem pertinho, tá vendo? Tá bem coladinho. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui, ao invés de 10, eu vou colocar 0, para ficar bem coladinho mesmo, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar 10, opa, e aqui também. Então, seria mais ou menos isso. Aqui eu vou colocar um título aqui em cima, ó. Só que aí, ó, aqui eu vou fazer assim, não deu, tá vendo? Vou deixar, vou colocar assim, ó, não tem problema. O que eu vou fazer? É porque aqui ele cria essa dificuldade para a gente colocar ali, ó. Vou vir aqui, ó, tá? E aí agora sim, abriu o negócio, o navegador e ele me ajudou. Aqui eu vou colocar esse mesmo título, olha só. E vou deixar ele branco, tá? Então é basicamente isso. Aqui eu posso colocar a minha marca e por aí vai. Podemos ajeitar isso aqui de várias formas. Tá, beleza, Graciela, ok. Então tá, criei aqui a primeira página, não foi? Então vou sair aqui, ó, abrindo outra janela. O que eu tenho que fazer aqui agora? Concorda comigo que todas as páginas, elas vão ser uma cópia. Ah, beleza, ainda tem aqui, ó, o container aqui de baixo. Ainda tem os comentários que eu esqueci. Então vamos fazer os comentários aqui do Facebook. Vou colocar aqui um título e vou colocar aqui, ó, Facebook Comments, tá? Então aqui você tem que logar lá nas interações, nas configurações de integrações e configurar o seu comentário aqui, o seu Facebook, tá? Para ele carregar os comentários. E aí ele vai ficar com esse aspecto aqui, olha só. Ele fica com esse aspecto. Então pode colocar assim, vamos colocar aqui no centro. E beleza, ficaria assim, certo? E aí, então voltando ao que eu estava dizendo, é que todas as páginas vão ficar iguais. Elas vão ficar iguais. Depois a gente vai ter um vídeo para como que a gente não precisa ficar repetindo esses comentários, como que a gente liga uma página com a outra, tá? Mas isso fica para um outro vídeo. E aí, então, as páginas vão ser iguais. O que eu vou fazer, então? Vou duplicar todas essas páginas aqui, ó. Então, aqui, cadê? O meu blog de lançamento, eu vou começar aqui a duplicar. Então, aqui, ó, vou clonar essa página 2 vezes e cada um desse widget que eu posso colocar um link no widget, eu vou colocar um link diferente. Ou eu posso colocar o link aqui no texto, no título, no texto e na imagem. A pessoa clicar aqui, vai para outra página. É simples assim. Então, cada um desse vai ficar logado a uma aula, a uma página diferente. A página da aula 2, a página da aula 3, ok? Isso aos poucos você vai liberar esses links para as pessoas. É muito, muito, muito simples. Você só vai logar com o link da página, que é uma duplicação dessa mesma página que a gente acabou de fazer. Você só vai trocar as informações. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal e ative o sininho para ter sempre as notificações aí dos vídeos novos, beleza? Eu sou Graciela Neves e ficamos por aqui.